Então, bom dia, pessoal. Claro, quem for ver esse vídeo pode ser bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa noite. Estamos em Porto Alegre, né? Meio-dia. Tá chovendo, chuvinha boa, tranquila. Essas que acalmam a gente. Dá uma preguiça também. Então, mais um dia agora, dia 1º de outubro. Felizmente chegamos até outubro, apesar de todas as dificuldades e problemas, mas estamos bem. Fabri, e aí? Fabri a primeira que chegou. Fluxo de Amor, lindo nome. Obrigado. Só esse termo fluxo de amor já deixa a gente mais tranquilos, né? Mais felizes. Acho uma coisa muito boa. Boa tarde. A Nina. Nina aí sempre participando dos nossos encontros de quinta. Obrigado. Eu não me recordo quem aqui está organizando essa conta do fluxo de amor. Não sei se eu já falei com você, mas é de nome, né? Não me recordo agora. Bom, enfim, vamos falar um pouquinho de forma rápida e sucinta, mas espero que toque um pouco sobre um tema que eu estou trazendo hoje, que é sobre o jogo de acertos e erros, né? Grande Fernando, bom que você está aí. Bienvenido. Welcome. É muito legal poder pensar, às vezes, na vida como uma espécie de jogo, né? Que a gente está aqui na vida para dar o melhor de si, como uma competição, como um videogame, e que vença o melhor, né? Mas isso também é meio complicado, se a gente for ver a vida como uma competição o tempo todo, né? Não quer dizer com isso que eu estou pensando somente que a vida que a gente não deve ter momentos que a gente deva competir, pelo menos no sentido de a gente poder conhecer mais, competir mais, ter desafios internos, né? Mas é chato você pensar que a vida é só uma grande competição e que vence o melhor. Eu acho isso muito chato, muito ruim, né? E um sinal muito forte de egoísmo. Mas, de um modo geral, a Maria, e aí, lá do Rio, bem-vinda. Mas, de um modo geral, que eu acho que fica, às vezes, pra gente, né, é que na vida nós somos educados desde pequenininhos. Quando você acerta, William Gomes, bem-vindo. Quando você acerta uma parada, um objetivo, você vai ser recompensado, né? Acertou, então você ganha uma notinha, nota 10, né? O teu boletim fica bonito, você ganha uma balinha, você ganha um doce, você ganha um carro, você terminou a faculdade, você ganha um carro, né? E quando você erra, você é punido, né? Olha o que você fez, coisa feia, coisa ruim, né? Isso com a criança é importante por uma questão de limites, né? Você tem que dar limites aos poucos, para a criança vá aprendendo, e também esses limites fazem com que a criança também descubra um pouco mais dela mesma, aos poucos. A ideia é essa. Entretanto, eu queria trazer aqui
para a gente pensar um pouco, é que ficar nesse jogo de acerto e de erro pode ser, muitas vezes, um problemão para a vida da gente, um problemaço, né? Se eu fico o tempo todo só sendo gratificado quando eu acerto, eu vou perder a noção do que realmente eu tenho que fazer. Porque eu estou fazendo para atender uma necessidade de outra pessoa, de um terceiro, uma necessidade social, né? Eu começo a ficar meio robotizado quando eu só fico fazendo, quando eu fico esperando um reconhecimento o tempo todo das pessoas, quando eu fico esperando que alguém chegue lá e me diga o que eu tenho que fazer para que eu acerte, né? É como um mapa que eu vou te dar para você chegar no final do jogo e você chega e está tudo bem, está tudo de boa. E também quando você espera, né, que você vá ser punido porque você fez uma coisa ruim, da mesma forma é catastrófico no mesmo sentido, né? Você está aguardando a próxima pancada. Então tem cachorro, quando o cachorrinho faz xixi no lugar, tem muito cachorrinho que o dono bate tanto que ele já fica, quando o dono levanta a mão para coçar a cabeça, o cachorrinho já tem medo, né? E a gente não é muito diferente disso, não. A gente tem muito isso internalizado na gente. Esses dois princípios de apanhar, né? Porque apanhar no sentido figurado, no sentido simbólico, né? Você vai ser punido porque você fez determinadas coisas que não são boas e você vai ser recompensado porque você fez outras. Isso coloca a gente, e isso tem feito com que a maioria das pessoas na sociedade concordem que isso é realidade, né? Concordem que alguns comportamentos são invejáveis e outros são ruins, deletérios. Eu fico me perguntando aqui com meus botões se não é realmente um jeito muito prejudicial. Super Michele, Supermãe, que está chegando aí, 2021, bem-vinda. Eu fico perguntando se não é um jeito muito prejudicial a gente ficar achando que a realidade é esse jogo de causa e consequência. Que as coisas são apenas feitas nesse sentido e pior, que você precisa se adequar e se adaptar a esse tipo de sentido. Se a gente fica só num jogo de esperar causa, né, e consequência pelas coisas que a gente está fazendo, né, a gente acaba tendo uma vida muito empobrecida e uma vida em que não tem expectativas mais. É uma vida que ela já está traçada. Pior do que isso, talvez seja uma vida em cima do muro. Uma vida que você não precisa mais tomar partido. As coisas já foram traçadas e decididas. Uma vida que você não precisa decidir, porque você já tem expectativa de vitória numa coisa e expectativa de derrota na outra. Então você não precisa ter que se posicionar tanto diante da vida também. E isso implica você também não ter muito o que prospectar. Já tenho a vida ganha, por que eu vou fazer mais? Eu apanho o tempo todo, por que eu vou ter que me defender ou ter que entender o que acontece com uma pancada que a pessoa recebe, né? Uma punição, no caso. Eu acho que isso é o maior impeditivo da gente crescer. Esse tipo de sensação, esse tipo de entendimento do que seja a vida. Claro que você ganhar uma coisa boa é bom. Você não ganhar uma coisa boa, você sofrer uma penalidade por alguma coisa, também não é bom. Não é isso que eu estou me referindo. Mas é o que a gente tem que fazer e o que acontece com a gente dentro da gente que, diante de uma, entre aspas, vitória, diante de um comportamento assertivo, a gente se adapta e simplesmente só sorri, né? Não pensa. O que acontece que numa coisa boa a gente anestesiou? Muitas vezes. Não estou dizendo sempre, né? Mas quando a gente só recebe coisas boas, né? Por que não pode receber uma coisa não tão boa?
O que acontece com alguém que, quando vê uma coisa que está esperando que seja boa, não é boa, vê tudo como ruim e deletério, né? Essa pessoa está sentindo o quê? Por que ela não consegue se adaptar a uma frustração da vida? Eu tenho acompanhado muita gente muito nova que não está conseguindo sentir que a vida é feita disso também, de frustrações. Nós somos frustrados. Olha, tem um desejo. Não tem? O que a gente vai ter que fazer para dar conta? E pais que também não estão ensinando seus filhos a farejar a trilha e ir em busca. Também estou vendo muito isso. Fernanda, e aí, tudo bem? Bem-vinda. E do outro lado também. Se eu estou com uma coisa ruim que eu não gosto, o que eu tenho que fazer para me afastar disso que é ruim? Qual é o caminho? O que eu não estou fazendo para alcançar a coisa boa, o objetivo, né? Por que eu sempre reajo de um determinado jeito diante de uma situação como aquela? Essa pergunta eu acho que é muito importante. Você já notou como você reage diante dessa situação, né? Tudo bem, entendo que a sociedade seja assim, mas independente da sociedade, o que acontece contigo que de repente você desaparece, some, né? Você estava aqui e não está mais. O que é isso? Que dor é essa? Que loucura é essa? Né? Eu acho que essa questão que eu estou trazendo aqui, a gente às vezes passa com ela meio desapercebida, né? E isso é uma inversão do jogo. Paula, bem-vinda. Isso é uma inversão do jogo. Isso é fazer um outro tipo de jogo. Isso é jogar o nosso jogo, de verdade. Porque quando a gente começa a pensar sobre o que está acontecendo, que a gente desconecta dessas situações, Paula, bem-vinda, que a gente desconecta dessas situações, né, porque elas não são como a gente estava esperando, elas estão desprogramadas, né, elas já foram tão... Fernanda Melville, bem-vinda, né? Voltando um pouquinho, quando a gente está se aproximando dessas coisas e elas e de repente a gente desaparece delas, né? Isso quer dizer, o nosso cérebro entra em pane, né? E fica com a sensação de que, opa, né? Não sabemos como agir, né? E são essas as situações importantes. São essas que vão fazer a virada de jogo, a virada de mesa. É quando você se dá conta que você não está conseguindo jogar o teu jogo, porque você não sabe qual é o teu jogo. Então a gente pode, e geralmente a gente sente muito medo quando essas situações acontecem. Bah, como é que eu vou jogar? Como é que eu vou entrar? Não seria melhor cair fora? Não é para mim. Eu não sou dessa tribo, não penso desse jeito. O que eu estou fazendo aqui? Né? E muitas vezes a gente cai fora. Na maioria das vezes a gente fica em cima do muro, né? A gente prefere ficar em cima do muro, fazendo de conta que atende a gregos e troianos, para justamente não ter que atender às nossas necessidades. Então sentir medo já é uma coisa até muito boa nesse caso, já é um termômetro de coisas que a gente precisa trabalhar dentro da gente. Elisângela Múria, bem-vinda. E é claro que quando a gente está mais acostumado a receber coisas boas, a desacomodação, ela é muito... muitas vezes ela a gente não se pergunta, né? Por que eu estou recebendo só coisas boas? Né? É mais fácil, mas a tendência é a gente se perguntar mais porque a gente só recebe coisas ruins. E mais difícil porque a gente só recebe coisas boas, né? Eu acho que é uma boa interrogação, um bom termômetro também, quando a gente está muito acomodado nesse jogo, né? Esse jogo que às vezes é lançado para a gente, nas nossas famílias, pela sociedade, e a gente acredita que é assim que se joga. A gente tem a plena identificação com esse jogo. E eu estou tentando propor aqui na nossa conversa, depois quem chegou depois puder ver o vídeo do início, né, um outro jeito de jogar que pode ser bem enriquecedor
e que eu acho que é por aí que a gente começa a ter a autonomia, né? A autonomia que nos tira de uma posição, quando a gente chega mais para o fim desse jogo da vida, né? Que a gente às vezes vai se sentir vítima das circunstâncias ou distante das pessoas. Então, pensar esse jogo, né, é um jeito da gente não terminar esse jogo mal, realmente aí como derrotados. Era o que eu tinha para dizer hoje. Uma bela quinta-feira a todos. Fiquem bem e tudo de bom. Um grande beijo. Tchau.